Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, um diálogo essencial sobre diversidade e inclusão. Descubra como diferentes perspectivas enriquecem ambientes e impulsionam a inovação. Promova respeito e equidade para um futuro mais justo. Junte-se à conversa e faça a diferença. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Divercast, um espaço onde a gente conversa sobre temas atuais e de extrema importância que acontecem no nosso dia a dia. Bom, e hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão, que é um assunto de extrema importância e vai muito além de um discurso bonito. Exatamente, hoje a gente vai ver isso na prática, as implicâncias e os desafios enfrentados na empresa. Então vem com a gente aprofundar um pouquinho mais desse assunto. E você sabe o que é diversidade e inclusão dentro de uma empresa? Porque assim, é de extrema importância que a gente entenda sobre o assunto, né, Rafa? Pra gente se atentar às coisas que falam dentro da empresa. Por exemplo, hoje em dia, muitas empresas falam muito sobre isso. Diversidade, inclusão, fazem palestras, fazem coisas legais, mas será que elas aplicam verdadeiramente isso dentro do dia a dia da empresa? Bom, e segundo estudos mais recentes, as empresas que possuem maior diversidade das pessoas, elas possuem melhores resultados financeiros e até mesmo uma maior evolução, uma maior inovação na empresa. Bom, diversos jeitos geram diversas ideias, não é sobre inclusão, é mais aceitar as ideias do outro. Exatamente, Matheus, porque quando a gente fala sobre gestão de pessoas, a gente entende o quê? Diversidade de pessoas, literalmente. Então, assim, um exemplo, imagina só que dentro de uma empresa, seja ela grande ou pequena, são pessoas totalmente iguais, mesma idade, mesmo gênero, todo mundo vivendo a mesma experiência, a mesma fase. Quando acontecer algum problema ou algo semelhante, quando for para ter uma solução, vai ser algo muito limitado, vai ser algo muito regrado, porque vai estar todo mundo ali com o mesmo, na mesma mentalidade. Verdade. Agora, se a gente tiver uma empresa mais diversa, igual você está falando, ao contrário do que você falou, uma empresa com maior diversidade, a gente pode ter novas possibilidades, novas estratégias, inovações e até se comunicar melhor com o cliente. Isso me lembrou de um exemplo que algumas empresas multinacionais, elas começaram a contratar mais mulheres em vários cargos dentro da empresa, e problemas que antes eram tratados como nada, hoje são resolvidos em segundos. É verdade. E a gente vê que evolui sim, de certa forma, quando tem um grupo de pessoas que tem ideias diferentes, porque isso só vai acrescentando cada vez mais e evolui a ideia, cada uma crescer. Verdade. Mas a gente precisa ser sincero, né? Porque implementar a inclusão nas empresas não é algo fácil e que acontece assim de um dia para o outro. Muitas empresas enfrentam muita resistência interna, muitas vezes por problemas que ainda existem ou por preconceitos. Também tem o problema de inclusão superficial, porque as empresas contratam diversos funcionários, diversas pessoas e não dão realmente a voz para essas pessoas. Ou seja, a pessoa está ali, mas ela não é ouvida de verdade. No final das contas, inclusão não é só uma palavra, é respeito puro, isso é essência. Verdade. Inclusão, na verdade, é quando todas as pessoas, todos os funcionários, eles possuem oportunidade e voz igualmente. E empresas que adquirem isso, que implementam isso no seu dia a dia, ela não só se torna algo maior, mas ela se torna uma empresa melhor, que os funcionários têm o prazer de estar ali, os colaboradores, sentem realmente uma vontade de estar ali. E acaba fluindo melhor. E nós fomos atrás de outras opiniões. Então convidamos pessoas, vamos entrevistar outras pessoas para falar um pouco mais sobre esse tema, falar como é aplicado na empresa delas, onde elas trabalham, no ambiente. Porque não adianta nada, a gente só falar e na prática mesmo não acontecer. Nós vamos tirar algumas dúvidas e também trazer algumas curiosidades reais. Oi gente, eu tô aqui com o Emanuel, que ele trabalha na área comercial, e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Oi gente, tudo bem? Primeira pergunta, na prática, você sente que trabalhar com pessoas diferentes impacta os resultados? O que seria pessoas diferentes? Seriam mulheres, pessoas de outra sexualidade, raça, etnia? Eu sinto que não. Pelo contrário, eu acho que a convivência tem que ser algo mútuo entre todos, indiferente da sexualidade, né, do sexo oposto, né? Eu sou homem, trabalhar com mulher.
sinto que não existe nenhuma diferença, questão de pele também, nenhuma. Eu só acho que pode existir diferenças em questão de convivência. Se a pessoa leva aquela pauta com um estilo de vida extremo, creio que o extremismo em qualquer opinião, em qualquer diversidade, é muito ruim. Então, se a pessoa leva aquilo como um extremo, creio eu que possa sim atrapalhar. Mas de resto, a minha convivência, principalmente na área comercial, que convivo com várias pessoas, é muito boa, as experiências são ótimas, principalmente com as mulheres. As mulheres hoje em dia no mercado de trabalho está muito mais presente, né? Eu digo que talvez as mulheres são até mais inteligentes que os homens na área comercial, então eu sinto que não existe nenhuma diferença não. Né? Como eu falei, no caso, se a pessoa levar isso ao extremo, creio que possa ter um atrapalho de relacionamento entre as duas partes, mas não vejo diferença nenhuma em trabalhar. Próxima pergunta. Você já viveu alguma situação em que a diversidade fez diferença dentro da equipe? A gente falando sobre essa questão de diferenças, entre aspas, né? De eu trabalhar com homens, pessoas de sexualidade diferente, pessoas de cores diferentes, né? Creio que a maior diferença que eu já notei trabalhando assim é com as mulheres. O homem, é da natureza do homem ser mais braçal do que mental, né? E trabalhar com as mulheres, a gente vê um lado mais sentimental, mais mental sobre as coisas. Que a gente, às vezes, nós homens enxergamos o trabalho, muitas vezes, como o sustento e tudo mais, e a gente não leva muito pro lado sentimental. Se fez, tá fez, não tá, ele fez, tudo mais. As mulheres não, as mulheres a gente enxerga um pouco diferente, caçam estratégias, desenvolvem um pouco do sentimento. Então, é muito bom trabalhar com pessoas diferentes, entre aspas, com a gente. Sobre a sexualidade, trabalhar com as pessoas com a sexualidade oposta à minha, foi bem tranquilo, é bem tranquilo. Eu só vejo um mundo diferente, ao qual que a gente precisa respeitar mais. Talvez a gente não consegue ver no dia a dia, conviver com preconceitos e tudo mais, e essas pessoas passam por isso. Então a gente consegue ter uma visão melhor do mundo e sobre as pessoas de pele, nenhuma diferença. Creio que onde eu passei sempre houve muito respeito, e sempre o tratamento foi igual, onde eu passei, né? Principalmente nessa área comercial, onde a gente faz conexão com várias pessoas, nunca notei nenhuma diferença em questão de cor, né? Essa é a minha experiência individual. Ótimo. A próxima pergunta é: no setor comercial, que lida direto com clientes, a diversidade ajuda? Acaba que conecta um pouco com a última pergunta, né? Como eu falei, por exemplo, negociar com mulheres é muito mais tranquilo que negociar com homens, né? A gente, nesse setor, a gente faz várias conexões, trabalha com muitas pessoas diferentes, cabe de outros estados, até mesmo de outros países, então trabalhar e negociar com pessoas diferentes é bem legal, mas acredito que com mulheres é muito mais fácil de negociar, eu digo assim, elas pensam muito mais, com as coisas muito mais na ponta da caneta, traçam a estratégia muito melhor. Às vezes a gente vai negociar uma coisa e sai negociando uma coisa melhor por conta da cliente ser mulher. Então eu vejo essa diferença na área comercial. E os homens, não que fiquem para trás, mas creio com as minhas experiências, que as mulheres têm um pensamento um pouquinho mais avançado do que os homens em questão de negócios. Pelo menos por agora, por envolver questão sentimental. Sim. E a última pergunta agora. Na sua opinião, o que ainda falta para as empresas serem realmente inclusivas? Como eu faço algumas visitas em algumas empresas, né, conheço algumas pessoas de outras cidades, passando a minha experiência individual, pelo menos, quando eu entro nessas empresas, tão grandes, pequenas, médias, assim, eu acredito que as empresas em si aderem muito a questão sobre não discriminar as pessoas, né, levam muito sério essa pauta de pessoas diferentes, né. Eu acho que para mudar alguma coisa teria que ser mais as pessoas, um a um. Talvez tenha muita pessoa ainda que tem muitos, entre aspas, tabus para serem quebrados, né. Eu já trabalhei em outras áreas também, antes de trabalhar na área comercial, então eu sempre trabalhei com pessoas diferentes e as empresas onde eu passei sempre teve essa adesão à questão, né, das pessoas diferentes, né, sobre não discriminar, não fazer preconceito, essas coisas.
Eu acredito mais que seja uma questão pessoal de cada um. Colocar talvez a mão na consciência e de entender o próximo. Como eu falei na primeira pergunta, acredito eu também que se a pessoa levar tudo muito ao extremo, fica um convívio difícil. O extremismo em qualquer área é uma coisa muito complicada de lidar, mas eu acredito que se a pessoa faz o possível, uma outra pessoa também colabora para as coisas darem certo, a convivência fica muito tranquila. Como eu falei, eu já convivi com várias pessoas e hoje eu convivo com várias pessoas diferentes e o respeito é mútuo, várias pessoas também me respeitam e a gente segue assim. Então é isso, muito obrigada, Emanuel, pela sua participação. Nada. E esse foi o nosso Divercast de hoje. A gente espera que com esse episódio vocês possam refletir mais sobre esse tema tão importante. Porque no final, diversidade não é sobre o outro, é sobre todos nós. E esse foi o nosso episódio. Esperamos você na próxima. Tchau, tchau!